se encontra no capítulo 7 de Lucas. Capítulo 7, versículo 28. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura, quem estiver com a Bíblia. Aqui Jesus falando com as próprias palavras dele. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, capítulo 7 de Lucas, versículo 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Quem foi João Batista? João Batista, com as palavras de Jesus, foi o maior profeta nascido de mulher. Mas Jesus não é nascido de mulher também? É verdade. Não é verdade? E Jesus não era maior do que João Batista? Só que Jesus, ele estava dizendo que ele mesmo não é nascido de seres humanos, nascido de mulher, Ele foi nascido de quem? Do Espírito de Deus, certo? Então, mas João Batista era nascido naturalmente de seres humanos, da mulher, E quem foi João Batista? Foi o maior profeta, segundo Jesus, que pisou aqui na terra, nascido de ser humano. E assim, e ele falou isso, E vocês podem perceber que durante a história de João Batista, quantas pessoas João Batista curou? Você sabe dizer quantas pessoas João Batista curou? Quantos milagres ele fez, João Batista? Nenhum. João nunca passou a mão em alguém e disse assim, Cura-te em nome de Jesus, e curou. O que João Batista fazia? Anunciava o reino de Deus, o reino futuro, onde Jesus é o rei. E mesmo assim ele foi considerado o maior dos profetas, maior do que Isaías, Então, João Batista, ele foi um dos maiores profetas. E mesmo assim, quando as pessoas chegaram para ele, que ele tinha discípulos também, ele disse, olha, João, Jesus está ali, tirando os seus discípulos. O que ele falou, João Batista? Que eu diminua e que ele cresça, Homem humilde, Muitas vezes o ser humano não quer perder, A maioria dos seres humanos não querem perder, Mas João Batista era humilde. E ele disse que não era digno nem de carregar as sandálias daquele que ele anunciara, que era Jesus Cristo. João Batista nunca fez um milagre sequer em nome de Jesus. Nunca passou a mão na pessoa, a pessoa curou. Mas mesmo assim é um dos maiores, porque ele era o mais humilde dentre os seres humanos. Amém? Amém. Então vocês fiquem com essa reflexão. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus e deixar a palavra com o pastor, Glória a Deus. Aí, meu amigo Diácono Washington, irmão, que Deus abençoe a vida dele, que ele possa, o Diácono Washington possa crescer espiritualmente com Deus, com Jesus. Irmã a Thaís, sai logo, Thaís. Passamos pelas provações, o Espírito Santo é tão maravilhoso e renova a sua vida, basta você crer, seu poder é tão divino e precioso, que sentimos sua presença, mesmo sem te ver.
palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. O Espírito Santo está descendo agora, derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso e renova a sua vida. Basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso. E sentimos sua presença, mesmo se tiver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. A palavra diz que sou mais que vencedor. Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. A palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Daí, né, o Espírito Santo, né, continuamos, né, a Thaís aí louvando ao Senhor Jesus, né, que o Senhor Deus abençoe a vida dela, pra Thaís, né. Chama aqui o Lael. Todo mundo fica em pé. Por toda a minha vida, Ó Senhor, te louvarei, pois o fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Mudas ordem as estrelas e ao mar os seus limites.
Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem importa quem se perde diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na volta que ele vive do Senhor, pois sua palavra é pura, escudo para os que de ele tem. Ô glória! Não há terror, nem importa que se prestem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na rota que ele siga do Senhor, pois sua palavra não é culpa, não é escudo para os que querem ter. Aí o Laércio louvando ao Senhor, né, Laércio? Né? Tu és o nome do Senhor. O irmão Laércio louvando o Senhor aqui, né? É bênção de Deus, né? O irmão Laércio continua louvando, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós chegamos na parte melhor do culto, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Quando a gente ouve a palavra de Deus e obedece, né, a nossa alma, o nosso espírito se alegra. Quando a palavra do Senhor diz que a nossa alma se alegra na presença do Senhor, é por causa da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja também, nós estávamos conversando aqui com o pastor, e a gente estava querendo mudar o horário dos cultos, né? Porque à noite, a gente estamos fazendo à noite, mas a gente estamos achando melhor fazer à tarde, no domingo, à tarde, né? À tarde da bênção. Porque é um culto que termina mais cedo, né? Mesmo que não tem perigo de chuva, mesmo que venha chuva à tarde, né? Mas à noite, quando a gente faz um dia que tem merenda, ou o dia que a gente traz um lanche, né? Sempre vai terminar mais tarde, termina 9h30, quase 10 horas da noite, né? Então a gente vai começar a colocar à tarde, né? E para ficar melhor para os irmãos, né? De domingo à tarde, às 4, das 6. E cedo, né? Termina e cedo os irmãos estão em casa. Então, domingo agora a gente vai vir de manhã. A gente já está avisando os irmãos que estão aqui, né? Que no próximo domingo vai ser às 4 da tarde, não vem mais cedo. E domingo agora. E domingo de manhã a gente vai vir para evangelizar e convidar o povo, né? Junto com o nosso diácono Ordo, né? A gente vai estar aqui domingo de manhã. Hoje não deu para a gente vir porque a gente foi fazer visita também lá no Parque Vitória. E terminou não dando para vir no horário. Mas no domingo agora a gente vai estar aqui de manhã para convidar o povo, evangelizar. E já falando do horário que vai ser, né? A gente vai iniciar às 4 da tarde e terminar às 6 da tarde, né? E ali
Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que estão aqui, pode também até avisar alguém que, né, que quer vir e já avisar o horário dos cultos, né? A gente vai ficar fazendo aqui nesse lugar, aqui na frente da casa do irmão do pastor Adriano, né? Os cultos, vai ser à tarde aqui. E o terreno ali, a gente vai estar trabalhando nele, fazendo, né? Quando a gente começar a fazer as cavas, começar a fazer o alicerce, né? E a gente continua aqui, fazendo os cultos nesse lugar. Enquanto ali seja construída a obra de Deus ali. Amém, igreja? E também, quando a gente sair daqui, nós vamos para o Parque Vitória. E lá no Parque Vitória vai também ter culto às 7 da noite. O horário que era aqui vai ser lá agora, né? E a gente vai estar fazendo lá. Então vai ficar também bom para nós, porque quando a gente terminar o culto já está em casa, né? Aí, em vez da gente vir para cá às 6 da tarde, às 7 da noite, a gente já está lá já em perto de casa, né? E aqui os irmãos terminam o culto cedo também, já está perto de casa, né? Para a gente estar se deslocando daqui 9 da noite. Daquele dia no domingo, irmão, foi uma correria, né? Na hora da chuva. Nós terminamos de carregar as últimas pessoas. Se não fosse o diácono Austin para ajudar, viu? Transporte, né? Tinha sido muito difícil, né? A moto dele é rápido, né? E ele deu umas 3 a 4 viagens, né? E para você ver, a gente não faz a obra só, né? Precisa de pessoa para ajudar. Então, se não fosse o homem de Deus aí, né? Tinha sido muito difícil. Minha moto não aguentou a chuva, né? Fiquei no prego. E aí a moto, a vela encharcou. E aí parou no meio da pista lá, logo quando chove para ali, mas é muita água naquelas vias ali, naquelas ruas, água demais. E aí o homem de Deus ia passando, eu dei com a mão, ele parou, e ali ele deu suporte. Ele voltou de lá, mas ele voltou já com a irmã que ia levando para casa, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. A mãe dele estava até um pouco preocupada, porque ele estava demorando vir, né? Mas tudo está na direção de Deus. Nós viemos hoje, né, irmão? E parece que o inimigo estava com tanta fúria, porque o inimigo tem fúria contra as nossas vidas, viu, irmão? Nós temos que orar mais, né? Nós já estamos orando, nós temos que orar muito mais ainda, porque quando a obra começa a crescer, começa a fluir, o inimigo se levanta. É mexer com o inimigo no inferno, né? E ele se levanta com fúria, né? Ele se levanta com fúria contra nossas vidas. Então, eu vejo que hoje, viu, pastor Deus? Hoje o inimigo se levantou com fúria contra a minha vida e a vida do diácono Horta. Então, apresente nós nas orações, viu? Na madrugada, apresenta a gente. E nós vamos estar orando, o irmão também está orando. Porque o inimigo às vezes se levanta, pastor Adriano e irmão Horta, ele quer para parar. Porque ele está vendo que está dando certo e está mexendo com as almas dele, né? Ele não quer que a gente arranca. Na partir do momento que você ganha uma alma para Jesus, você arrancou da mão do inimigo, né? E ele fica com raiva. É como que você tem um filho e alguém chega e arranca aquele filho dos seus braços e toma, né? O seu filho, você vai fazer o quê? Você vai brigar com ele, com aquela pessoa, vai lutar para tomar o seu filho de volta. E assim é Satanás, né? A Satanás é assim, quando você toma alguém das mãos dele, porque, pastor, queira que não queira, a Bíblia diz que há 2 senhores. Quando você não está servindo a Deus, está servindo a Satanás, né? Mesmo que a pessoa diga que não, eu não estou, mas se não estiver servindo a Deus, está servindo o inimigo. Então, quando você toma uma alma da mão do inimigo, que aquela pessoa se converte, vamos fazer a comparação, o irmão ele se batizou no domingo passado. Então, o inimigo já fica com fúria, né? Porque ele aí não tem mais parte do inimigo. Porque foi selado, foi batizado. Então o inimigo não tem mais poder contra a vida dele, né? Então é uma alma que o inimigo não tem mais parte, né? Porque foi batizado e ele recebeu o selo do Espírito Santo. Então Satanás vai ficar com raiva, né? E hoje ele se levantou com fúria sobre as nossas vidas, né? No caminho nós vínhamos, o carro triscou ainda, né? Quase peita em nós no caminho, né? Mas o anjo do Senhor se manifestou no momento e ali tirou aquele carro e não triscou em nós, pastor, né? Então Deus deu grande livramento. E assim Deus faz na vida de cada um de nós. Então que nós continuemos orando
para que o inimigo não venha nos tocar, nem se levantar. Mesmo que venha levantar, mas só para cair, né, pastor? Em nome de Jesus. Então vamos aqui para a Bíblia. Também eu quero dizer para a igreja que no período da Semana Santa, a gente está com um projeto aí na Semana Santa, pastor, e a gente vai trazer para cá também, viu? Lá, só que é o seguinte, lá na igreja, lá vai ser quinta-feira, sexta, sábado e domingo. 4 dias de culto na igreja, sabe? 4 dias de culto. E durante esses 4 dias, a gente vai estar narrando a história de Jesus, né? Não vai ser só cada irmão, que o nosso Senhor Jesus vem entrar na casa, do lar de cada um que estiver assistindo nós pelo canal do YouTube, amém? Deus abençoe também o nosso irmão, que falou que vinha hoje e veio, né? Como é o nome do irmão, para a gente orar por ele? O irmão Francisco, irmão Francisco, homem de Deus, viu? Ele falou, pastor, eu vou estar lá, domingo eu venho, e veio. O homem é aquele que tem palavra, irmão. Falou que faz, e faz mesmo. Pode dar a luta que tiver, mas, né? Então Deus se agrada. E eu creio que ele vai continuar aqui conosco, em nome de Jesus. Então, meus amados, vamos para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos abram sua Bíblia em Mateus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13. Santo és o nome do Senhor Jesus. E o versículo 18. Versículo 18. Aleluia, Deus. Deus abençoe também a nossa irmã Maria, está aqui também ouvindo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã Maria? Então vamos para Mateus 13, versículo 18. Amém, igreja? Os irmãos que tiver a Bíblia, acompanhe comigo. E aquele que não tiver, né, ouça, né, com seus bons audição, com seu bom ouvido que Jesus tem lhe dado. Amém? Então, vamos ficar de pé para nós ler somente um versículo, logo após o irmão já se senta. Eu acho bonito os irmãos quando vai louvar, que diz assim, vamos ficar de pé para louvar. Esse é o Espírito Santo, meu pastor. Quando o irmão entra e diz, vamos ficar de pé, quando o irmão diz, vamos ficar de pé para louvar, porque, irmão, é de Deus, porque os santos de Deus, ele não louva sentado não. Ele mostra, os santos de Deus não louvam sentado, ele louva em pé, né? Então quando ele diz, vamos ficar de pé para nós louvar, ali é o próprio Espírito Santo de Deus falando através da boca deles, né? E eu acho bonito o jeito deles quando eles vêm para louvar. É o Espírito Santo de Deus. Então vamos ler no versículo 18, e logo após o irmão se senta em nome de Jesus. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus não é do homem, a palavra de Deus, mesmo que foi escrito pela mão do homem, mas é inspiração do Espírito Santo de Deus. Quem crê no Espírito Santo de Deus, dá um glória a Deus. Só quem crê no Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele está em nosso meio. Então nós glorificamos a Deus, né, por nós ter o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós não temos, né, naquele tempo, os discípulos tiveram Jesus, né? Eles tiveram Jesus no meio deles, né? Jesus estava no meio deles. Mas hoje não temos esse privilégio de ter Jesus em nosso meio, como está aqui o pastor Adriano, nossos irmãos aqui, né? Mas nós temos o Espírito Santo. Porque foi o próprio Jesus que prometeu que o Espírito Santo de Deus ia descer. Quando Jesus realizou a missão dele aqui na terra, que ele diz, agora eu vou para o meu Pai e vai descer o Consolador, e o Espírito Santo de Deus está aqui, ele está no nosso meio. Então é ele que faz vocês virem até aqui, porque para vir para esse lugar, se for esperar por a sua vontade, você não vem, né? Você veio, o casal ali veio, porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe eles. Amém, igreja? Se nós viemos até de lá para cá, o Espírito Santo de Deus que vem nos trazendo. Se o nosso irmão Francisco vem, é o Espírito Santo de Deus que traz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está cuidando, zelando de vocês. O Espírito Santo de Deus, ele quer que vocês venham para esse lugar,
para ouvir a palavra de quem? De Deus. Não é para ouvir a minha palavra, porque eu não tenho nada para falar para os irmãos, mas é da Bíblia. Então, por isso que a importância de nós se reunir nesse lugar, de nós vir para os cultos, porque aqui vai sair palavra que vai alegrar a sua alma, o seu espírito. Você pode estar abatido, cansado, né? Porque isso é normal, porque nós somos carne, né? A nossa carne se cansa, né? Nós não somos feitos de aço, né? Somos feitos de carne e osso, e a gente tem um momento que está cansado. Mesmo que você é cansado, mas veio para esse lugar, aqui você vai sair renovado, alegre, o teu espírito. Por quê? Porque você vai ouvir uma palavra que vai dar vida ao teu espírito. E é isso que o inimigo ele não quer, ele tem raiva. Quando você se reúne num lugar desse, aonde fala do amor de Cristo. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui, ele conta uma parábola, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz assim no versículo 18, né? Ele fala sobre o semeador, o significado da parábola semeador, né? Então Jesus ele vai trazer a explicação dessa parábola. E nós vamos ler no versículo 19. Uma pessoa escuta a mensagem do reino, né? Mas não compreende. E vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram lançadas, semeadas na beira do caminho. Amém, igreja? Então, isso é a explicação que Jesus traz para nós. Isso acontece, né? Porque hoje aqui o que está sendo semeado? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus está sendo semeado no seu coração, né? E quando que, se você for plantar, semear e plantar, tem alguma Bíblia que fala plantar, né? Vamos falar na linguagem melhor, plantar, né? Que nós entendemos, plantar. Quando você planta algo, o que vai acontecer, né? Com aquilo que você plantou? Vai nascer, não é isso? Vai nascer, né? Quando você planta, tem que nascer, né, irmão? Ou que seja, se você plantar 5 caroços de milho, né? Mesmo que venha falhar 1, 2, mas vai nascer, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor está falando a plantação de quê? Da palavra de Deus. E essa palavra que está sendo plantada no seu coração, ela tem que nascer. E como é que a palavra nasce? Irmão, só nasce se cair em terra boa, né? Porque se cair, louvado seja o nome do Senhor, no meio dos espinhos, se cair no meio das pedras, né? Mesmo que venha nascer, mas não vai crescer, né? E como que a palavra nasce quando está sendo plantada no nosso coração? Você sabe como? É quando você ouve, porque Jesus disse assim, ó: aquele que ouvir as minhas palavras e crer e for batizado, esse é o que? Será o que? Será salvo. Não é isso que diz a Bíblia? Será salvo. Então, isso é o nascer da semente, né? Vamos fazer a comparação. O irmão Ítalo, no domingo passado, ele foi batizado nas águas. Então significa o quê? Que a semente já começou a nascer na vida do irmão Ítalo. Já começou a nascer. Amém, igreja? Amém. Então, é isso que Jesus quer que aconteça também na sua vida, né? É isso que Jesus quer que aconteça na sua vida. Que essa palavra, que é a semente, não venha, louvado seja o nome do Senhor, morrer em seu coração. Que ela venha nascer e dar fruto, né? Porque quando você ouve a palavra de Deus e rejeita, né? É como que aquela semente caiu, né? E nasceu e não deu fruto, morreu, né? Mas quando você toma posse da palavra de Deus, você recebe a palavra e diz assim: eu quero Jesus para a minha vida, eu creio na palavra de Deus, eu creio no batismo, eu quero ser batizado, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Então a palavra, a semente, ela está nascendo. Amém, igreja? Então isso é a semente nascer. E você sabe que para nós plantar, o que é que nós precisamos para plantar? A semente, vamos ler aqui a palavra do Senhor. O versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor.
Então ele diz assim no 19, né? Ou 19. Quando uma pessoa escuta, veja só o 19, diz assim, ó, quando uma pessoa escuta a mensagem do rei, né? Quando a pessoa escuta, quem está escutando aqui, dá glória a Deus? Todos nós estamos escutando. O que? A mensagem de quem? Do reino. Não é mensagem minha, porque eu não tenho mensagem para dar, mas a mensagem é do reino. Então vamos terminar o 19. Todos aqueles que escutam a mensagem do reino e não compreende, quem está compreendendo aqui a mensagem do rei? Quem está compreendendo? Só dá glória a Deus que está compreendendo. Glória a Deus. A Bíblia diz, aquele que ouvir a minha palavra e crer no seu coração e for batizado será salvo. Então, se você está compreendendo, até o final desse culto, louvado seja o nome do Senhor, você vai aceitar Jesus e vai aceitar o batismo das águas. Se você está compreendendo essa mensagem, até o final, antes de chegar ao final do culto, o diácono, ele vai dizer assim, eu quero Jesus para a minha vida. Então, se você entendeu. Então, quando você entende, você quer. Quando você entende, você quer para você. Então, quando você não quer, quando você rejeita, então você não está entendendo. Não só dizer assim, eu estou entendendo, e não quer, então não está entendendo, irmão. Não é só falar que eu entendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos terminar o 19. Ele diz assim, ó. Quando uma pessoa... Quem é a pessoa aqui? Arriba a mão. Quando uma pessoa... Você que é pessoa... Diz assim, ó. Quando uma pessoa escuta... Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem do reino... Mas não compreende... Aí o que acontece? Vem o maligno, arranca o que foi semeado no seu coração, e estas são as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Igreja, eu faço uma comparação aqui. Se você pegar uma semente de arroz, de milho, e jogar ali, né? Ela vai nascer, mas ela vai morrer, porque ela não foi plantada, foi só semeada. Você sabia que plantar é semeado? Né? Semear é só jogar, né? E plantar não, plantar você vai cavar o chão, né? E colocar a semente e ali cobre aquela semente. E semear não, é só jogar assim, né? É como você só jogar, né? E aqui não, amada, a palavra está sendo plantada. Você sabe por quê? Fazer uma comparação aqui, com o que é o semear. Semear, se a gente fosse fazer um culto hoje aqui, e nós viéssemos só daqui a um mês ou um ano, novamente para esse lugar. Já deu até para esquecer o que foi dito no primeiro culto. Mas se nós estamos aqui todo domingo, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos não só semeando, mas nós estamos plantando. Amém, igreja? Nós estamos plantando. Plantando o quê? A semente dentro do seu coração. E ele diz, você sabia que ele diz, quando a semente é semeado na beira do caminho, e quando você não entende, é o maligno que arranca. Veja só como é o Satanás, irmão. Ele tem poder para fazer isso, mesmo que você não vê e nem sente, mas ele arranca do teu coração aquilo que foi plantado. Você está vendo? Muitas vezes você vem para um culto desse, está no culto desse, ouve a palavra de Deus, mas no final da pregação, né, a gente vai perguntar, você que não aceitou já, às vezes eu fiz uma pergunta para o irmão, você vai aceitar Jesus quando? Ele disse, não, já aceitei Jesus no meu coração. Não é só isso que Jesus quer, porque quando você aceita, você segue, você deixa, né, o pecado e segue Jesus. Não é só dizer que eu aceitei ele no coração, não. É se arrepender dos pecados, é confessar perante a igreja, é confessar perante todos nós, né? Assim como nós fizemos, eu não só diz, eu aceito Jesus no meu coração e pronto, não. Você tem que se arrepender. Qual o ato de arrependimento? Se humilhar nos pés do Senhor, é dizer assim, eu quero Jesus na minha vida, e você vai vir bem aqui, ó, se ajoelhar na presença do Senhor, e perante toda a igreja, e confessar. Você sabe o que é confessar? É dizer assim, Senhor Jesus, eu te aceito como único Salvador,
né, da minha vida. Isso você está confessando com as suas bocas, que você está se arrependendo dos seus pecados. Então, quando você faz isso, então você já aceitou Jesus. Amém, igreja? Então a semente, Satanás não arrancou, né? Porque no momento do culto desse, o que o inimigo puder fazer para arrancar, dentro da igreja ele pode arrancar a palavra dentro do seu coração. Você sabia que ele tem poder para isso? Você aqui dentro da igreja, ele tem poder para arrancar a palavra do seu coração. Mas como, pastor? Você sabe como? Quando ele disse assim, irmão, você quer aceitar Jesus? Ele disse assim, não, pastor, hoje não. Então o inimigo já arrancou a palavra que foi pregada, pastor, já arrancou dentro do coração do irmão. Então o inimigo ele tem poder para fazer isso, irmão. Então nessa noite não perca a sua oportunidade de entrar no céu, porque a porta da graça está aberta, né? E é para nós, Jesus quer salvar todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 19. Já lemos 19, já? 19? Vamos 20. O 20. O que foi semeado em terreno, né, rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria, né? Porque tem gente assim. Tem gente, irmão, que ouve a palavra de Deus e ele aceita até com alegria. Aceita, né, a Jesus Cristo. Eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus. Alegre tudo. Mas passa um dia, né, daqui a pouco o irmão não está mais vindo para o culto. Cadê o irmão que foi batizado? Cadê o irmão que aceitou Jesus? Né? Hoje é dia de culto, ele não veio hoje. Né? No outro domingo tem culto, o irmão também não veio. Cadê o irmão? E logo o irmão já começou a se afastar, né? Então, tem muitas pessoas que recebem mesmo com alegria, mas chega a certo momento e se afasta da presença de Deus. Então isso não é para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 21. Contudo, visto que não tem raiz a si mesmo, e resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chega, né, os problemas, a perseguição, e logo perde o ânimo. Está vendo, irmão? Né? Então isso acontece. A pessoa aceita Jesus, pastor, às vezes recebe com alegria, mas pouco tempo ele se afasta da igreja, porque vem a luta, vem a perseguição, né? Hoje nós passamos por uma luta hoje, não foi, diabo? Nós no caminho. Nós podíamos até desanimar, dizer assim, não vou vir mais porque passei por uma luta, uma perseguição. Não, aí que a gente vem, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra foi plantada e nasceu. Então aqui a Bíblia diz que no versículo 21, né? Contudo visto, precisa ter o quê? No versículo 21 diz assim, contudo visto que não tem o quê? O que está acompanhando a Bíblia diz comigo aí? No versículo 21, contudo visto que não tem o que aí? Raiz, né? O que precisa para segurar, né? Irmão Francisco, o que está segurando essa árvore aí no chão? A raiz. Se vem um vento, a tempestade, ela permanece de pé, não é isso? Porque o que sustenta é a raiz. Então, meus irmãos, quando você aceita Jesus, né, é preciso criar raízes para ficar firme na presença de Deus. E como que você vai criar raízes? Né? É vindo para os cultos, é lendo a Bíblia, é orando, amém? Então isso você vai fazer criar raiz, são essas coisas. Mas se você ficar o tempo todo no WhatsApp, né? Ficar o tempo todo, não é obrigado, porque tem gente que diz assim, não vou ser crente porque eu não posso fazer mais nada. Não, tem limite. Se nós não pôr limite em nossas vidas, nós mesmos pôr limite, né? Não é Deus que vai pôr limite, é nós que vamos pôr limite. Através de quê? Da palavra de Deus. Ela vai nos ensinar. A nós, não é o pastor que vai pôr limite em você. Não é o pastor que vai lhe proibir nada, né? Porque nós não somos dono da igreja. Mas sim a palavra de Deus vai lhe ensinar, né? Então quando ela lhe ensinar, você vai fazer o quê? Obedecer. Você vai só simplesmente obedecer. Então quando você escolher obedecer, louvado seja o nome do Senhor, o que vai acontecer com a sua vida? Vai começar a criar
raízes. Então, quando cria raiz, é sinal que você vai ficar firme. Satanás vai se levantar, mas você não vai cair. Por quê? Porque o que faz nós criar raízes, meus irmãos, é a obediência da palavra de Deus. Amém? Não é obediência dizer assim, eu não vou ser crente porque eu não posso fazer isso, aquilo, outro. Não. Tem regra, tem mandamento. E a Bíblia, ela tem regra, mas ela não vai te proibir nada. Ela só simplesmente te ensinar. Você que vai escolher. Se você escolher obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, né? Não é norma da igreja, mas a palavra de Deus, porque nós apresentamos sempre a palavra de Deus, porque a base, o alicerce de uma igreja, irmão, é a palavra de Deus. Então, se você escolher obedecer a Bíblia, você vai ter raízes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos pastores que em vez de ele ensinar a palavra de Deus, ele vai colocar regras, né? Ele vai colocar por regra nas pessoas. O irmão nem aceitou Jesus, o irmão Francisco aqui, nem aceitou Jesus, como é que eu vou colocar a regra do irmão? Né, pastor Adriano? O irmão Diácono, o irmão Francisco nem aceitou Jesus, como é que eu vou cobrar alguma coisa dele? Como é que eu vou brigar com ele para obedecer? Você ainda nem aceitou, né, Adriano, pastor Adriano? Nós temos que fazer o quê? Ensinar para ele, através da Bíblia. Então, tem muitos pastores que querem colocar, ele quer pegar, igualar as pessoas igualmente ele. Não pode ser isso. Nós temos que ensinar. E que vai mudar é ele fazendo as escolhas dele através de ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um livre-arbítrio, né? Mas nós também temos que saber fazer as escolhas. E nós só vamos acertar quando nós ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos ler aqui mais um versículo. Nós estamos lendo o versículo 21, né? Então precisa ter o quê? Né? Raiz, não é isso? Criar raízes. O 22. Quando ao que foi semeado entre os espinhos, este e aquele que ouve a palavra, mas a despreocupação da vida e a sedução das riquezas sufoca a mensagem, tomando a frutifério, né? Frutifério. Então, olha o que acontece, né? A palavra de Deus, quando alguém, louvado seja o nome do Senhor, aceita Jesus Cristo, né? E tem pessoa que aceita, mas continua carregando o seu fardo, né? Preocupado. Jesus diz, não se preocupa com o dia da manhã, não esteja ansioso para o que comer, para o que vestir, né? Porque Jesus não quer que você ande com ele preocupado. Porque se você andar preocupado, quem está preocupado, ansioso, preocupado, irmão, ele não vai ter ânimo para ler a Bíblia, né? Ele não vai ter ânimo para orar, pastor. Ele preocupado com alguma coisa, com ansiedade, né? Ele não vai ter força para ouvir a Bíblia, né? Porque ele está preocupado. Então, por isso que Jesus disse, quando vocês, e tem pessoa também que deixa de aceitar Jesus, porque ele está preocupado com o seu próprio pecado, né? A pessoa diz assim, eu vou me preparar primeiro, quer aceitar Jesus hoje? Não, vou me preparar primeiro, porque eu faço isso, aquilo, outro aí, primeiro eu vou deixar, para depois estar preocupado com o pecado dele. Então não te preocupa, louvado seja o nome do Senhor. Jesus só quer uma oportunidade para que ele possa trabalhar em sua vida. Então, assim diz a palavra do Senhor. Então nós vamos ler o versículo 23, o último versículo. Aleluia, Deus. Mas, enfim, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus. Quem é terra boa aí, dá glória a Deus? Só quem é terra boa? Terra boa. Amém, igreja? Então, quem são as terras boas? Para nós encerrar. Quem são as terras boas? Vamos ler, para nós entender. A terra boa. Versículo 23. Mas, enfim, o que foi semeado em terra boa é aquele, diz assim comigo,
A terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus e entende. Está vendo, igreja? Então, a terra boa são essas. Quem ouve a palavra de Deus e quem entende. Amém, igreja? Então, que nesta noite você seja essa terra boa. Porque Jesus, essa palavra que está sendo plantada em seu coração, Jesus, nosso Deus, ele é através do seu Espírito Santo de Deus, ele quer regrar a sua vida para que venha nascer. Como nascer? Porque através da sua vida você vai ganhar outras vidas. Através da sua vida você vai ser testemunho para outras pessoas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós encerramos aqui no versículo 23. Vamos terminar de ler o versículo 23. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e entenda. Este frutifica. O que é frutificar? Quem sabe o que é frutificar? É dar fruto. Uma árvore que não dá fruto, para Deus, o que Jesus fez com aquela árvore que não deu fruto? Jesus foi lá e cortou ela. Jesus foi lá e amaldiçoou ela. Porque aquela árvore era boa. Aquela árvore, ela tinha folhas. Aquela árvore tinha sombra. Aquela árvore era robusta, grande, bonita. Mas não dava fruto. Então é isso que Jesus quer das nossas vidas. Que você venha entender o que Deus tem a fazer na sua vida. E dar bons frutos. Você sabe o que é dar bons frutos? É evangelizar, é ganhar alma, falar do amor de Cristo para as pessoas, é trazer alguém para esse lugar. Quando você convida alguém, irmão Francisco, vamos lá ouvir a palavra de Deus, lá naquele lugar, quando você vem e traz alguém com o Senhor, você já está dando fruto. Amém? O casal, quando vem, traz um vizinho, o jovem, quando vem, traz o seu colega, né? O seu amigo, né? Você está dando fruto. Amém? É isso que Jesus quer que você venha fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos terminar encerrando aqui e terminando de ler o versículo 23. Então aquele que ouve a palavra de Deus, entenda, este frutifica, dá fruto e produz grande colheita. Alguns 100 e outro a 100 e ainda outro 30, 600 e outro 30, e às vezes mais o que foi semeado. Amém? Então essa é a palavra de Deus nessa noite. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas para Jesus, e glória a Deus bem forte para Jesus. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Então, antes de eu passar para o pastor para encerrar, eu quero fazer um apelo. Quem é a terra boa, Ribamões é a terra boa. Só quem é a terra boa. Por isso que Satanás estava com frio no caminho, porque Satanás já sabia, pastor, que essas quatro almas iam aceitar Jesus nessa noite. Por isso que o inimigo levantou com fúria contra nossas vidas no caminho, porque ele sabia que ele ia perder essas quatro almas. E essas quatro almas hoje pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus comprou com teu sangue, comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Então essas almas pertencem ao nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Então repita comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um irmão para louvar aqui na frente, quando eu faço a confissão dos irmãos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louva aqui o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, para que o Espírito Santo de Deus venha descer sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Vou louvar mesmo assim, sem um playback, tá? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens melhor para mim. Há um segredo no teu coração.
Oh, dai-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está em meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois dos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está em meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois dos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Pois é, mas não está aí. Pois é, oremos aqui pelos irmãos, né? O pastor Edmilson orou, né? Aí pelo Laércio, pelo Edson, né? Continuar vindo para os cultos, amém? Porque aqui vocês vão criar raízes. Então, foi 4 irmãos, aceitou Jesus. Então, a gente vai marcar o dia do batismo dos irmãos, para levar os irmãos para ser batizados, amém? Então, que Deus continue na vida de vocês, e a partir de hoje, a vida de vocês não será a mesma. Daqui para frente, essa glória. Daqui para frente, Jesus vai dar vitória e honra para cada um de vocês, amém? Então, aplauda o Senhor Jesus, vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos teus filhos. Queria dizer pro irmão Laércio, né? Pro Edson, pra irmã Ali Maria, né? E pro irmão Francisco, que não tenho medo não, viu? Tá bom? Não tenho medo se alguém falar, viu? Não tenho medo, viu? Vocês têm que fazer com o coração de vocês mandar, viu? Tá bom? Tenham fé, né? Se vem dificuldade, isso, aquilo, mas a gente tem que pedir a Deus força para, né? A Deus para nos guardar de todo mal, né? Ficar tranquilo. Pedir a Deus que nos fortaleça, né? Porque é tão bom, irmão, a gente servir a Deus, né? Então, hoje vocês não estão mais só, amém? Vocês têm o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Então fecha teus olhos, abre teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, por a vida de cada um deles. Eu oro, né, junto com o pastor Adriano, pela vida dos... Agora são 5 irmãos no ídolo que já recebeu o batismo, e os 4 irmãos que recebeu a Jesus nessa noite. Nós vamos continuar orando pela vida deles. E o pastor Adriano depois vai pegar o nome deles, colocar no caderno, né? O nome deles já foi escrito no livro da vida, mas o pastor vai pegar o nome deles e colocar no caderno para a gente continuar orando pela vida deles. Pai, fortalece